o meu ponto é entender o que ele é. O que é esse dom no Novo Testamento? É claro que a compreensão disso norteará a definição se ele existe ou não. Sim. Mas isto é uma implicação. Esta é uma conclusão que você vai tomar, que você deverá tomar por você mesmo. A minha preocupação aqui é em tentar definir à luz da Bíblia como um todo o que é exatamente esse dom à luz do Novo Testamento. Finalmente, ainda a título de introdução, eu não quero aqui afrontar as experiências pessoais de ninguém. Meu objetivo não é julgar pessoas ou julgar experiências. Isso está fora de cogitação, está fora da minha alçada. Eu quero discutir o assunto em si mesmo. Quero discutir o conceito da doutrina em si mesmo. Como essa doutrina se desenvolve no Novo Testamento. Então vamos lá. Eu basicamente vou fazer 4 declarações aqui a respeito do dom de línguas. 4 explicações ou 4 definições a respeito do dom de línguas. A primeira definição é a seguinte: o dom de línguas é, antes de qualquer outra coisa, um sinal divino, um sinal que Deus deu aos homens de que ele estabeleceu uma nova aliança. E por esse motivo, o dom de línguas é, em Atos capítulo 2, uma capacidade de falar idiomas de outras nações. Porque esse dom pentecostal, né, ou seja, do Pentecostes, o dom que foi recebido pelos apóstolos e discípulos de Jesus, lá como está registrado em Atos 2, no dia de Pentecostes, era um sinal de que Deus estava inaugurando de forma oficial a nova aliança, claro que já havia sido pré-inaugurada com a vinda de Jesus, com sua vida, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus. Mas a consumação disso tudo se deu quando ele derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos no dia do Pentecostes, cumprindo assim aquelas promessas, aquelas profecias do Antigo Testamento que falavam sobre uma era por vir, quando o Senhor derramaria abundantemente do seu Espírito sobre as pessoas, conforme textos de Joel, textos de Ezequiel, textos de Isaías. Então, observe, lendo Atos, capítulo 1, versos 6 a 8, como é este o ponto exato em que o dom de línguas vai se desenvolver, vai ser dado depois. Atos 1, verso 6 diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É interessante a pergunta dos discípulos aqui no versículo 6. Cristo já morreu, ele já ressuscitou, ele já comissionou os seus discípulos a fazerem discípulos em todas as nações, mas os apóstolos e discípulos ainda estão pensando em termos de Israel, em termos da nação de Israel. Eles ainda estão ansiando por isso, por o reino de Israel. Eles pensam que eles vão ter cargos importantes nesse reino e por isso é tão caro para eles a ideia do estabelecimento de um reino a partir de Jerusalém. Então eles perguntam para Jesus, Cristo já ressuscitado, então será esse o tempo quando tu derramares o Espírito Santo? Então será esse o tempo em que vais cumprir, né, as promessas relativas a Israel? A resposta do Senhor respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder. Então, este é o ponto que Cristo está enfatizando com seus discípulos. O que vai acontecer daqui uns dias, lá em Pentecostes, quando eu derramar o Espírito Santo sobre vocês, é que vocês vão receber poder, capacitação. Capacitação espiritual. Para quê? Ele diz: para serem minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebe o contraste? Qual foi a pergunta dos discípulos? Será esse o tempo para Israel? O que Cristo diz? Vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, que é Israel, Judéia, que é Israel, Samaria, que não é Israel, e até os confins da terra, que envolve todo o mundo. Então, o que iria acontecer no dia do Pentecostes seria justamente a grande manifestação divina de que agora a aliança inaugurada, a nova aliança,
é uma aliança com os povos, é uma aliança com as nações, com os crentes de todos os povos, todas as tribos, raças e nações. Portanto, o aspecto nacional, Israel, versus internacional, nações, é que está em evidência aqui. O que aconteceria no dia de Pentecostes teria a ver com a necessidade de poder para testemunhar a todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão poder testemunhar em todas as nações. Agora, observe o cumprimento disso em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Veja o que diz lá. Atos 2, verso 1 a 4 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os apóstolos, cerca de 120 pessoas, os discípulos remanescentes do ministério terreno de Jesus, naqueles 3 anos e pouco que ele ficou pregando na Judéia e na Galileia. Então, essas pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, e o texto diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Portanto, notar aqui os aspectos descritivos como similares, similaridade. Observa, som como de um vento impetuoso. Não diz que entrou um vento, mas teve um som como de um vento impetuoso. Diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, ou seja, não línguas de fogo, mas como, semelhante, com alguma semelhança com fogo. E que essas línguas, então, aqui, que não são as línguas faladas, mas são apenas energia, né, como se fossem raios de luz descendo sobre os apóstolos. E então, imediatamente, o verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a evidência das línguas em Atos 2 é a evidência de que Cristo capacitou sua igreja para poder anunciar, para poder ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Graças ao poder do Espírito Santo que desceu sobre a igreja então pode realizar essa missão, esse ter de testemunhar em todas as nações, em todas as terras. Mas aqui há um aspecto teológico ainda importante ser entendido, há um aspecto adicional aqui, além do elemento do poder, do elemento da capacitação, de poder anunciar o evangelho nas línguas estrangeiras de todos os povos. Há também aqui uma importante ideia teológica, um significado teológico. O que aconteceu em Atos 2, na verdade, é uma espécie de reversão de Babel, da Torre de Babel. É só lembrar lá em Gênesis 11, quando Deus condenou o projeto de unificação perversa dos homens que construíram a torre para fazer o nome deles notório. Ou seja, aquilo era uma proposta de unificação de poder centralizado, né? Mas não dependente de Deus, um poder do homem, pelo homem, para o homem, né? Para a glória do homem. Então, o que Deus faz em Gênesis 11? Ele diz: desçamos e confundamos. Então, Deus desce sobre a torre que eles haviam construído e confunde as línguas daqueles homens. E aí é o que a Bíblia ensina como a origem das nações. Então, a origem das nações não é positiva, ela é negativa. Ela é a partir de uma maldição, a partir de um ato de juízo de Deus sobre as nações. E nesse ponto, os povos então se esparramam, eles são distribuídos pelo mundo. E Deus então, conforme Gênesis 12 explica, vai e chama um homem de entre essas nações que surgiram. Ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Agora eu vou formar uma nação entre as nações. Uma nação entre as nações. E eu vou falar a língua desta nação, porque é com ela que eu vou me comunicar. Aqui está o exclusivismo, até certo ponto, de Israel no Antigo Testamento. Deus chama Abraão para formar uma nação com quem ele quer ter uma aliança, com quem ele quer se relacionar, para futuramente trazer seu filho ao mundo. Mas isso não significa que Deus rejeitou as nações. Ao contrário. Inclusive, se você ler lá Gênesis 12, versículo 2 e 3, ele diz assim, para o Abraão, né? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti benditas as famílias da terra. Veja que Deus julga os povos, separa-os, chama um homem deles, dentre estes, que é Abraão, forma dele uma nação, com que objetivo? De abençoar aquelas nações também. De que no futuro, na pessoa do Messias, o filho verdadeiro de Abraão que viria, ele poderia então abençoar aquelas nações. Portanto, o dia de Pentecostes representa o momento em que Deus cumpriu esta promessa feita a Abraão, através de Israel, no caso, Jesus e seus discípulos, que são Israel. Jesus, então, chama os seus discípulos, aguardem aí, e vocês vão receber esse poder. O poder desce sobre eles, eles passam a falar em outras línguas. E é através deste sinal e deste poder que a nova aliança está, então, formalmente estabelecida com todas as nações. Assim, meus queridos, quando os discípulos falaram em línguas estrangeiras, em Atos 2, porque essas foram as línguas que eles falaram, línguas estrangeiras, Deus estava mostrando que a maldição de Babel estava revertida. E que agora, através da igreja, o novo Israel, ele estaria unindo todos os povos em torno de seu filho Jesus. Isso, as línguas de Atos 2 foram línguas das nações. E se você tem qualquer dúvida ainda a respeito disso, é só você ir lá para o texto de Atos, novamente, capítulo 2, e ver o que diz o versículo 5 até o versículo 11. Observe, Atos, capítulo 2, versículo 5 a 11.